Ministro André Mendonça, novo relator do caso Master no STF, promete carta branca para a Polícia Federal investigar tudo, inclusive o Toffoli. Vamos ver se a Polícia Federal terá toda essa autonomia para, de fato, fazer o seu trabalho. Coisa que percebia-se que quando o Toffoli era o relator do caso, o Toffoli não permitia autonomia total. Nós vimos isso. O Toffoli chegou a mandar perguntas para que a delegada as repetisse num depoimento. O Toffoli chegou a escolher peritos que iriam analisar provas. O Toffoli chegou a exigir que as provas coletadas pela Polícia Federal em campo fossem colocadas dentro do seu gabinete. Por aí vai. Então parece que a Polícia Federal não tinha a autonomia de realizar o seu trabalho. O André Mendonça, vamos ver se de fato o André Mendonça o fará. O André Mendonça está prometendo deixar a Polícia Federal fazer o seu trabalho, cumprir o seu mistério. Mendonça diz que a Polícia Federal terá carta branca para investigar caso Master. O ministro afirma ainda que caso Master vai marcar sua biografia. Olha, se falou isso, é algo realmente importante. Entretanto, apenas um parêntese, causou espanto, como nós falamos às vezes no dia a dia mais formal do direito, causou espécie a todos a fala do Mendonça naquela reunião secreta, que alguém vazou e deixou de ser secreta, onde o Mendonça disse o seguinte: que estava com Toffoli, que Toffoli tinha fé pública, no caso do Banco Master, que Toffoli não era suspeito, e disse mais, isso é o mais preocupante: será que a PF também vai me investigar um dia dessa forma? Causou muito espanto. Ficou parecendo que tem duas caras. Que diante das câmeras fala uma coisa, que diante do povo e no secreto. Mas vamos ver. Mendonça diz que vai dar carta branca à PF para investigar o caso Master e que o caso Master vai marcar sua biografia. Lembrando que este ano é o ano do Mendonça. Por quê? Porque o Mendonça é relator ele no STF, ele é o relator da CPMI, daquilo que chega lá, dos pedidos relativos à CPMI do INSS. Agora também é relator do Banco Master. Então, já por aí nós poderíamos dizer que talvez os dois principais casos de interesse da nação que tramitam no STF estão aí sob a tutela, a batuta do ministro André Mendonça. E tem mais, o André Mendonça também, neste ano, no pico do processo eleitoral, será vice-presidente do TSE. Muitas vezes até substituindo o presidente, será presidente, etc. Então veja a importância do André Mendonça, você sabia disso? Sabia disso? Neste ano 2026. Ele está dizendo aqui que o caso Master vai marcar sua biografia. Então ele está convicto de que tem muito dragão de Komodo dentro desse saco aí e que ele sabe o que tem lá e ele sabe a importância de ser relator desse caso. Vamos lá, vamos. E é bom que, doutor André Mendonça, essas coisas são muito perigosas, que ele trate aí de, vamos dizer, se cuidar, No Brasil, às vezes acontecem coisas estranhas. Boa sorte para o doutor André Mendonça. Seguindo aqui, o ministro André Mendonça, novo relator do caso do Banco Master, disse a interlocutores. Quem são interlocutores? Quando falo interlocutores, então, alguém que falou com ele ali, mais na privacidade, etc. Disse a interlocutores que a Polícia Federal terá carta branca para atuar no caso. O ministro também disse considerar que o caso é o mais relevante de sua carreira e vai marcar sua biografia, motivo pelo qual pretende conduzi-lo com extrema correção. Oxalá. As declarações confirmadas à CNN pelo gabinete do ministro foram interpretadas como uma sinalização de plena liberdade de atuação para a Polícia Federal após os embates entre a polícia e o agora ex-relator do caso, ministro Dias Toffoli. Agora, aquela reunião secreta,
aquele cambalacho que fizeram com aquela notinha sugerida pelo Flávio Dino, onde disseram que todos apoiavam Toffoli, que todos reconheciam que Toffoli não era suspeito, mas tiravam o Toffoli. Aquilo ficou estranho. Por quê? Porque o Toffoli, a despeito de deixar a relatoria, ele permanece membro da primeira turma e vai julgar o caso. Será um dos julgadores do caso. Quando as provas, inclusive o André Mendonça vai ter que se posicionar em algum momento ou pedir que o caso de o Toffoli poder julgar ou não, essa questão ainda vai dar o que falar. Ele vai ter que remeter essa questão da suspeição do Toffoli em algum momento para o plenário. Grave o que eu estou dizendo. Aquilo que não ocorreu. É por isso que o Edson Fachin, naquela quinta-feira da reunião secreta, e a reunião vazou, a gente sabe hoje, que mesmo quando o Flávio Dino, no final da reunião, levantou o dedão, eu ia dizer dedinho, mas não dá para falar, né? Levantou o dedão e disse que eu tenho uma ideia, uma baita ideia proporcional às minhas ideias. Tenho uma ideia. A ideia da notinha, do arranjo. Ele apresentou a ideia da notinha, que acabou prevalecendo, mas o Fachin foi contra. Como presidente do STF, Fachin disse, não, eu prefiro, mas ele com aquele jeito dele, com aquele bigode passado a ferro. O Edson Fachin disse, não, eu prefiro levar o caso amanhã, é melhor, ministro, que nós levemos amanhã numa sessão extraordinária, nessa sexta-feira, o caso, e a gente decide lá, todos votando, os 10. A gente decide se é caso de nós considerarmos ou não. Vamos votar. Amanhã a gente abre uma sessão e todos votam. A maioria decide se o ministro Toffoli é suspeito ou não. Por quê? Eles não quiseram essa sessão porque, a rigor, pelos fatos, pelo direito praticado, pela dogmática, o Toffoli é suspeito. Se eles, de viva voz, gravado pela TV Justiça, etc., ou mesmo se não fosse gravado, se isso ficasse registrado nos autos, ali o voto de cada um, seria difícil que que a maioria tivesse a cara de pau de proferir que Toffoli não é suspeito. E então, ao arrepio da vontade do próprio Fachin, aquilo não foi feito. Só que voltará. Mas dia menos dia, agora mesmo já surgem informações novas, que o Toffoli encontrou-se mais de 10 vezes presencialmente com o Porcaro. Então essa questão da suspeição do Toffoli, essa coisa vai ficar muito mais clara com a condução aí do André Mendonça. E o André Mendonça vai ter que levar essa questão da suspeição para o pleno, para que, agora são 10, porque o Barroso se aposentou, e não aposentou-se, não houve ainda novo preenchimento da 11ª vaga, o plenário, o STF vai ter que decidir, o plenário, ou o próprio Fachin, porque ele pode regimentalmente, ou o próprio Fachin. O Fachin pode consertar, porque pode ser, vamos dizer assim, provocado pelo relator Mendonça. O Fachin pode, ele como presidente sozinho, uma canetada que nem ele fez quando ele anulou o processo do Lula por conta do CEP. O Fachin fez isso com a sua única caneta. Então essa coisa ainda vai esquentar. Muito bem. As declarações confirmadas à CNN pelo gabinete do ministro foram interpretadas como uma sinalização de plena liberdade de atuação para a Polícia Federal após os embates entre o órgão e o agora ex-relator do caso Mício Dias Toffoli. Também foram vistas como um contraponto às posições de outros integrantes da corte em relação à PF. Também foram vistas como um contraponto às posições de outros integrantes da corte em relação à PF. Quer dizer, ele, que inclusive ele criticou na reunião secreta a PF. A PF vai me investigar assim também? Mas agora estaria querendo ser um contraponto. No caso de Toffoli, por exemplo, quando era relator, Toffoli impôs restrições ao trabalho da corporação, que nem eu mencionei aqui. Já o ministro Alexandre de Moraes, segundo relatos, tem feito críticas à atuação da PF nos bastidores. Claro, quando a PF não obedece. Quem não obedece? Ele critica, evidentemente. Na reunião reservada, vocês já sabemos, o Alexandre também criticou bastante e tal.
É isto. Então, o ministro André Mendonça está prometendo, olha, deixar a Polícia Federal entrar pesado no caso, fazer o seu mistério, paga para isso, tem atribuição para isso. E disse mais: tenho consciência da gravidade do caso do Banco Master e vou atuar com rigor e correção, porque esse caso vai entrar na minha biografia como ministro da Suprema Corte. Vamos torcer que sim. Deixe seu like, inscreva-se, confira a sua inscrição, compartilhe, comente. E claro, hoje foi bom o vídeo, não foi? Diga aí, se você chegou até o final desse vídeo, diga aí se foi bom ou não. E já em homenagem aqui, foi um belo vídeo, muito instrutivo. Você vai agora, eu tenho certeza, hoje o seu coração tocou, você vai até a aba Seja Membro, vai clicar na aba Seja Membro, vai descobrir como é que se faz para se tornar membro. O que é membro? Que tipo de membro tem? E vai ver que custa menos do que uma balinha doce. Vai se tornar membro hoje, agora. Vai lá na aba Seja Membro.